Quando você nasceu, o jogo de xadrez já existia, até porque ele foi criado há séculos atrás. Assim como o mercado de trabalho e todas as suas regras trabalhistas e empresariais já existiam, e dificilmente uma pessoa só vai mudar algo que ela discorde. Uma andorinha só não faz verão, talvez muitas façam o verão. O que eu quero comparar aqui é que, na verdade, o mercado de trabalho ele é como um grande jogo de xadrez. Você precisa saber como jogá-lo, senão você perde. E quando eu falo jogar, eu estou falando em saber quais peças vocês têm, o que cada uma pode ou não fazer e quais jogadas possíveis você tem ali diante de você. Você não sabe o que o outro vai fazer, mas você sabe que dependendo do que ele faça, você move peça X ou Y, ou parte para a defesa ou parte para o ataque. Mas o importante é sempre ter uma estratégia. Existem pessoas que começam dentro do mercado de trabalho e elas nem sequer imaginam que precisam montar um plano de carreira pessoal para o seu próprio crescimento ali. Tem outras que trabalham há décadas fazendo a mesma coisa na mesma empresa e nunca sequer pensaram que existia um planejamento de carreira, ou talvez já ouviram falar. A grande verdade é que se você não montar o seu plano de carreira pessoal, não espere que a empresa faça isso, porque ela não é obrigada. Talvez você não tenha a sorte que alguns têm de trabalharem em uma empresa que tem algo do tipo. Você não pode ficar muito tempo congelado fazendo a mesma coisa, porque o tempo ele passa. Você é o dono da sua carreira. Você precisa saber onde você quer chegar. Ninguém vai fazer isso por você. Existem algumas pessoas que estão há muito tempo fazendo aquilo que não gostam, ou até fazem aquilo que gostam, mas estão ali dentro de uma empresa tóxica, destruindo a sua saúde mental e a sua saúde física. E muitas vezes você pode pensar assim: vou esperar o meu patrão me demitir para eu sair com todos os meus direitos. Mas olha que surpresa, o patrão também está esperando você pedir as suas contas. E aí vocês dois ficam nesse jogo de empurra, empurra, e ninguém sai do lugar. Você fica congelado e o tempo passa. Às vezes é melhor perder dinheiro pedindo uma demissão e sair de um ambiente tóxico do que perder um tempo que nunca mais vai voltar. E pior ainda, uma saúde que, se você perder, pode ser fatal. Como diz aquela famosa frase: um CNPJ vale um AVC. O que eu estou querendo dizer é: se mova. Saiba o que você quer. Muitas vezes você vai precisar fazer sacrifícios e saber os riscos que você está correndo, mas ir com maturidade para aquilo que você quer. Não espere os outros, construa você mesmo. Lembre-se que uma empresa ela foi criada com um único propósito: ter lucro, e ela sempre vai priorizar isso acima de tudo. Ela não criou, aquele dono, aquela pessoa não criou simplesmente para fazer caridade. Até porque seria uma ONG, isso aí é conversa para outra história. Mas uma empresa em si privada foi criada para ter lucro. E ela nunca, jamais vai abandonar isso. Tudo que ela tem ali, o porta-pallet, a empilhadeira, o veículo, o centro de distribuição, a fábrica, as pessoas são recursos que ela utiliza para ter lucro. Por isso que o nome é recursos humanos. Cada pessoa alocada dentro do seu posto de trabalho fazendo determinada atividade. Lembre-se de uma coisa: empresa não tem coração, empresa tem CNPJ. E ela não está errada não, até porque se você abrisse uma empresa e deixasse ali o trabalho de CLT, você iria abrir com um único propósito: ganhar dinheiro. Errado ela não está. Mas lembre-se que quando você está do lado de fora, como alguém que olha a empresa, ela sempre vai priorizar o lucro que ela precisa ter. E ela vai fazer qualquer movimentação precisa para isso. Lembre-se também que um patrão, um dono de uma empresa, ela pode contratar e demitir quem ela quiser, pelo motivo que ela quiser. Claro, dentro ali da lei. Mas ela estabelece ali os seus princípios.
Então por que você se daria ao luxo de ter medo de ser demitido? O que eu quero dizer é, pare de ter medo de ser demitido. Assim como a empresa ela decide quem ela contrata e quem ela demite, você também precisa ter no seu foco que tipo de empresa você gostaria de trabalhar. Pare de ter medo de ser demitido. Sempre tenha um plano A, B, C ou até D se for necessário. Nunca dependa só de uma coisa só para você não ficar refém de uma situação. Todos nós, quando vamos participar de um processo seletivo, somos avaliados e muitas vezes até nos sentimos um pouco constrangidos, dependendo ali da situação, da pergunta que é feita, porque realmente é ruim ser avaliado. Mas saiba de uma coisa, uma entrevista não é uma entrevista. O correto é que uma entrevista seja uma conversa, onde você também tem o direito de avaliar onde você está entrando. Afinal de contas, você precisa saber se você não está entrando dentro de um buraco sem fim. E se você identificar isso, saia logo da borda antes que você caia dentro de um buraco. Assim como a empresa te avalia, você também tem o direito e o dever de avaliar. Não só fazendo perguntas inteligentes na entrevista, mas também observando a forma como o entrevistador ou gestor responde essas perguntas. Aquilo que você vê do que ex-funcionários ou pessoas que já trabalham lá falam sobre a empresa. Saiba identificar buracos para você não cair numa armadilha de algo que foi vendido, que muitas vezes é falso, e poder trilhar um caminho diferente. Saiba que também às vezes você até é desclassificado, é retirado, reprovado de um processo seletivo, não porque você é ruim, mas porque você muitas vezes não se encaixa naquilo que ela está buscando. Seja algo bom ou seja algo ruim. Depende ali do que ela está buscando, do perfil ali do gestor, do que exatamente ele quer ali do profissional. Às vezes você é desclassificado e é um livramento. Só que às vezes você não percebe e fica chateado. Nem tudo é ruim. Às vezes notícias ruins, na verdade, são boas. Você já sentiu que em algum processo seletivo houve alguma espécie de preconceito contra você? Por exemplo, um gestor que desclassificou um homem negro simplesmente por ele ser negro e você ali, como homem negro, percebeu algo do tipo? Infelizmente isso existe. O famoso viés, que muitas vezes é claramente um preconceito. Ele existe, ele é difícil de identificar às vezes, mas ele existe. Ele existe quando um gestor desclassifica uma mulher por ser mulher. É claro que isso também depende do perfil da vaga, principalmente para vagas muito operacionais. Ele existe também o contrário, quando uma gestora mulher desclassifica um homem por ele ser homem e julgar que somente mulheres têm a capacidade de executar aquela função, desconsiderando totalmente que habilidades podem ser aprendidas e muitas vezes nem sequer estão ligadas a gênero. Isso infelizmente acontece. Nem sempre é perceptível, é claro, mas existe dentro dos processos seletivos. Não vou dizer que todos são assim, mas com certeza em muitos deles ou em alguns deles isso acontece. Talvez você tenha discordado de algumas coisas que eu falei até então aqui nesse vídeo, ou talvez você tenha concordado plenamente porque já tenha percebido ou passado por alguma dessas situações. Mas o grande foco aqui é entender o xadrez corporativo, as coisas que acontecem nas entrelinhas que estão ocultas, que somente quem é inteligente, quem é observador, percebe e sabe que isso existe em qualquer área dentro do mundo empresarial. Não é típico da logística, do comércio exterior, mas também acontece na contabilidade, nos recursos humanos, nas finanças, na parte fiscal, comercial, gerencial. Em todas elas é possível acontecer tudo isso que eu falei. O que muda muitas vezes é só o conhecimento técnico, mas todo mundo está dentro do mesmo barco. É importante você entender tudo isso, entender esse xadrez, para você não se iludir e muitas vezes não se auto-sabotar dentro da tua própria carreira que você está construindo ou simplesmente você deixou ao léu. Para que no final de tudo isso, ou com o passar dos anos, você não se frustre vendo que você está há anos fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa,
sentir que você está parado, congelado ali no tempo e todo mundo está crescendo e você continua ali e você se pergunta, onde foi que eu errei? Muitas vezes são nesses detalhes, são nesses conceitos que você precisa muitas vezes ter para se mover, sair do lugar, construir a sua carreira. Isso aí é uma coisa pessoal, uma coisa que ninguém vai poder fazer por você. Entender esse jogo das cadeiras. Eu não estou falando em ser malicioso, em enganar os outros. Quando eu falo jogo de xadrez, eu não estou falando de usar outros como degraus, porque isso aí também eu não gosto e não concordo, embora eu já tenha visto muito por aí com diversos colegas de trabalho. Mas eu falo entender o xadrez no sentido de observar as coisas que estão acontecendo e tomar a melhor decisão para você. É claro que como profissional você sempre vai buscar ser eficaz, eficiente e produtivo dentro da empresa, até porque você está ali para resolver problemas. Você está ali para ser lucrativo naquilo que você faz para a empresa. Mas nunca se esqueça que você precisa estar em primeiro lugar. A sua carreira, a sua reputação, aquilo que você faz, como você vende o seu trabalho, precisa estar na frente de tudo aquilo que você faz. Você vai ser o maior ganhador ou prejudicado de tudo aquilo que você fizer ou deixar de fazer. A sua carreira literalmente está nas suas mãos. E muita gente precisa dessa maturidade profissional para deixar muitas vezes de reclamar de certas coisas. Ah, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo, a empresa é ruim. É verdade muitas vezes. Muitas coisas ruins acontecem no mercado de trabalho. Mas o que você tem feito? Será que você tem se sentido e se colocado apenas como um refém de tudo isso? Ou você tem sido ativo na sua própria carreira? Eu espero que você tenha entendido tudo isso que eu falei. Deixa o teu comentário aqui sobre o que você acha de tudo isso, dessas frases que eu citei, de situações que você passou. Talvez você até discorde. Se você discordar, não tem problema. Mas discorde com respaldo, com exemplos, com leis muitas vezes. Deixa o teu comentário, deixa o teu like e a tua inscrição aqui no canal Logisticas. Eu tenho certeza que esse vídeo foi muito produtivo para você e vai ajudar você a ampliar a sua mente sobre o mundo do mercado de trabalho.